responsabilidade política e, em certa medida, a responsabilidade criminal limitada. São esses dois tipos de responsabilidade que o legislador constituinte consagrou nos artigos 127 e 129 da Constituição da República. De acordo com estas disposições constitucionais, o povo pode iniciar a instrução de processos de responsabilização criminal do Presidente da República pela prática de 4 tipos de crime, a saber, crime de traição à pátria e espionagem, crimes de suborno, peculato e corrupção, crimes hediondos e violentos, crimes de violação da Constituição. Os crimes do 4º tipo, por sua vez, podem ser classificados ou tipificados em 3 grupos. Crimes que atentam gravemente contra o Estado Democrático de Direito. Crimes que atentam gravemente contra a segurança do Estado. Crimes que atentam gravemente contra o regular funcionamento das instituições. Quantos crimes estarão envolvidos no processo? Quais são as disposições específicas da Constituição que o Presidente violou no decurso do seu mandato? Quais são os atos que o Sr. Presidente da República praticou que atentam gravemente contra o Estado Democrático de Direito? Será que alguns desses atos configuram crimes de traição à pátria? De que forma é que o Sr. Presidente da República atentou contra o regular funcionamento das outras instituições do Estado? E quais são essas instituições? Todas estas questões vão ser respondidas pelos representantes e depois pelos seus colegas que irão analisar para eventualmente discutir em sessão própria nos termos da lei. Outra pergunta que se tem colocado com frequência e que muitos dirigentes políticos parecem não terem entendido ainda é a seguinte: quem é que vai instruir os processos? Quem é que vai eventualmente avaliar a conduta do Presidente da República e produzir o relatório e proceder à acusação do Sr. Presidente? Eu repito, quem é que vai instruir os processos? Quem é que vai eventualmente avaliar a conduta do Presidente, produzir o relatório e proceder à acusação do Presidente da República? O entendimento correto destas questões é fundamental para a consolidação do Estado de Direito, para a cultura democrática no país e para a paz pública. Primeiro, não é o grupo parlamentar da UNITA que vai impugnar a governação do Presidente da República e promover a sua destituição, porque não tem competência constitucional para o fazer. Só o povo, por iniciativa de 1/3 dos seus representantes e aprovação de 2/3 na Assembleia Nacional, pode destituir o Presidente, porque a soberania reside no povo e não nos partidos políticos. Segundo, os deputados representam todo o povo, independentemente dos seus grupos parlamentares ou representação de partidos políticos. Quando chegar à altura da votação, os deputados não vão ter medo de ninguém. Nenhuma Câmara escondida vai filmar o sentido de voto do deputado. Nenhum deputado, ou melhor, nenhum laboratório vai analisar a impressão digital em cada boletim de voto. Eu repito este parágrafo. Os deputados representam todo o povo, independentemente dos seus grupos parlamentares ou representação de partidos políticos. Quando chegar à altura da votação, os deputados não vão ter medo de ninguém. Nenhuma Câmara escondida vai filmar o sentido de voto do deputado. Nenhum laboratório vai analisar a impressão digital em cada boletim de voto. Sabemos que os seus deputados estão a ser intimidados. Dizer que depois da votação
os boletins de voto vão ser recolhidos para poderem verificar quem teria votado favorável à destituição. Não vai acontecer. Terceiro, quem vota para destituir o Presidente da República não é o MPLA, não é a UNITA, nem o PRS, FNLA, nem o PH. É o povo, através dos seus enviados à Assembleia Nacional. Não é uma questão partidária, é uma questão de soberania. E a soberania reside no povo. Quarto, existe, obviamente, um conflito entre o povo, o dono do poder, e o senhor Presidente da República, pela sua má governação e má conduta. Mas não há um conflito entre os deputados do povo, só por pertencerem a grupos parlamentares diferentes e estarem filiados em partidos diferentes. Cada um votará livremente, em nome do povo, de acordo com a consciência. E, no fim, o povo saberá quem exprimiu a vontade da maioria do povo que deseja responsabilizar o Presidente da República e quem exprimiu a vontade da outra parte do povo que acha que o senhor Presidente da República não deve ser responsabilizado pela sua má governação. É um exercício da democracia feito com responsabilidade, elevação política e moral, tolerância, urbanidade, sentido de missão e sentido de Estado. Eu repito, é um exercício da democracia feito com responsabilidade patriótica, elevação política e moral, tolerância, urbanidade, sentido de missão e sentido de Estado. Ninguém deve perder tempo a redigir, ler ou escutar comunicados contra a UNITA ou contra a direção da UNITA que não fazem parte do processo. Angola tem de ultrapassar a fronteira do partidarismo para poder crescer. Enquanto deputados do povo, os deputados representam todo o povo, de todos os partidos, de todas as religiões, de todas as raças e culturas, de todas as províncias e também os que vivem no exterior do país, exprimem não a sua vontade, nem necessariamente a vontade dos partidos políticos, mas apenas a vontade do povo. E como saberão qual é a vontade do povo neste assunto? Uma forma simples é reunir-se com os cidadãos nas suas áreas de residência para sentir e apurar se há ou não factos que o povo conheça e que configuram crimes e cuja responsabilidade pode ser imputada ao senhor Presidente da República. Um guião possível é o seguinte: há ou não interferência do Presidente da República no regular funcionamento das instituições da República, instituições do Estado? Há interferência do Presidente da República nos tribunais da República? As sentenças dos tribunais exprimem sempre a vontade do povo ou a vontade do Presidente da República? De que modo? Quais são as provas? Há interferência do partido no poder no regular funcionamento das instituições do Estado? Como? Esta interferência é feita nos moldes previstos na Constituição? E quem é que dirige o partido no poder? O Estado angolano funciona realmente como um Estado democrático de direito ou funciona mais como um Estado partidário ou partido do Estado? Podemos dar alguns exemplos. Se o Presidente da República é o chefe do Estado, por que razão permite que o Estado se subordine ou se confunda com o partido político? Há pluralismo e isenção no funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social? Os órgãos públicos de comunicação social respeitam o princípio do contraditório? Há pluralismo e igualdade de oportunidades nos acessos à riqueza
e ao desenvolvimento econômico e social das famílias angolanas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República no regular funcionamento do Tribunal de Contas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República, diretamente ou por interposta pessoa, no regular funcionamento da televisão pública de Angola? Há violações ao disposto na Lei da Contratação Pública, da Concorrência e no controle preventivo no Tribunal de Contas? Eu repito esta questão. Há violações ao disposto na Lei da Contratação Pública, da sã concorrência e do controle preventivo do Tribunal de Contas? Há registros de violações da Lei do Orçamento Geral do Estado por parte do Presidente da República? Em que áreas? Endividamento público, execução das despesas ou no controle das mesmas? Há inúmeras denúncias, queixas e reclamações de roubos, violações de direitos humanos, atuação ilegal de esquadrões de morte, tráfico de drogas, sequestros, cárceres privados, associação criminosa, quadrilha, corrupção e outros crimes da autoria de altos responsáveis da administração pública que dependem diretamente do Presidente da República? Qual é o papel do Presidente da República nestes atos? O crime da corrupção eleitoral passiva tem sido combatido? O crime da corrupção eleitoral passiva tem sido combatido? O crime da corrupção financeira passiva tem sido menos tolerado? Ambos configuram um crime de corrupção. Qual tem sido o papel do Sr. Presidente da República nessa tolerância? A interferência de um partido político no funcionamento do Tribunal Constitucional? Alguém faz pressão para que se utilize o Tribunal Constitucional para perseguir adversários políticos? Quem é este alguém? Quem é o senhor Ordens Superiores? É uma pessoa ou é um partido político? E quem é que dirige este partido político? Quem é que manda neste partido político? E como se chama esse partido político? Excelências, caros jornalistas, munidos de respostas a essas perguntas orientadoras, os deputados estarão melhor equipados e conscientes de representar o povo no momento da votação. Assim, de forma informada e sustentada, os deputados poderão exprimir não a vontade das lideranças partidárias, mas a vontade do Parlamento da República de Angola enquanto órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder de fiscalização dos atos governativos do Presidente da República. Por esta razão, devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos políticos cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, aqueles que votaram neles, os que não votaram neles e aqueles que se abstiveram, o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do Presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Eu repito, por esta razão, e devido à natureza híbrida dos partidos, dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos por cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do Presidente é decidido por voto secreto logo
desde o seu início. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, se Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, e alguém substitui a vontade do povo pela sua própria vontade, comete um crime contra a Constituição, que atenta gravemente contra o Estado democrático e de direito. Por isso, é que são ilegítimas a tomada e o exercício do poder político por formas não previstas nem conformes com a Constituição. E o processo de legislação vai avaliar se há ou não tal exercício. Eu repito, são ilegítimas a tomada e exercício do poder, tomada e exercício do poder político por formas não conformes, nem não previstas nem conformes com a Constituição. E o processo de legislação vai avaliar se há ou não tal exercício. Se o processo de instrução fornecer e validar as provas de que houve violações à Constituição, traição à pátria, suborno ou corrupção da parte do Sr. Presidente da República, qualquer um destes crimes, basta o processo seguirá seus trâmites, tudo na Assembleia Nacional. Se há reclamações, se há indícios fortes de violação da Constituição, os deputados devem ouvir e analisar os fatos alegados em sede da comissão eventual a ser criada, nos termos do artigo 184 do Regimento da Assembleia Nacional. Excelências, por imperativo do artigo 184, após a criação da comissão eventual, sendo a sua composição de acordo com as regras de representação proporcional, esta comissão elabora o relatório parecer sobre a acusação e destituição do Presidente da República, sendo discutido e votado em reunião plenária extraordinária, nos termos dos números 5 e 6 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional e apenas considerado aprovado se tiver o voto favorável de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. E porque o processo de acusação e de destituição é um só, que começa com o primeiro requerimento que entra na Assembleia Nacional, logo de início, todas as votações relativas ao processo serão feitas por voto secreto. O Parlamento vai criar a logística para que o processo decorra com lisura e transparência, assegurando que o voto de cada um e de todos os deputados seja livre, secreto e igual. De acordo com a Lei número 13, de 2017, 6 de julho, está no Regimento da Assembleia Nacional, o artigo 159 estabelece que fazem-se por votação secreta as eleições, salvo deliberação contrária, tomada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. A acusação do Presidente da República, nos termos do número 5 do artigo 129 da Constituição e dos artigos 284 e 285 do presente regimento. As deliberações que, segundo o presente regimento ou a lei, devem observar essa forma. Ou seja, nos termos da linha B do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, em todo o processo de destituição presidencial, a votação é secreta. Não há exceção. Eu repito, nos termos da linha B do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, em todo o processo de destituição presidencial, a votação é secreta. Não há exceção.
após a votação, a comunicação ou petição do procedimento da Assembleia Nacional ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal Constitucional deve ser acompanhada da proposta de iniciativa de acusação e destituição apresentada por um terço dos deputados em efetividade de funções e a respectiva resolução aprovada por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Portanto, isto de acordo com o número 7 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. De realçar que o processo de destituição do Presidente da República tem prioridade absoluta sobre todos os demais e deve ser conhecido e decidido no prazo máximo de 120 dias contados da recepção da devida petição, isto nos termos do número 8 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. Povo angolano, com esta iniciativa, estamos convictos que, enquanto políticos e deputados do povo, estamos a contribuir para o desenvolvimento da consciência cidadã e para a consolidação do processo de despartidarização das mentes. É o caminho para o fortalecimento da unidade nacional, para a despartidarização do Estado, para a construção da paz política e social. Deus abençoe agora. Muito obrigado.